Câmara Livre você conhece, é um garimpeiro de histórias. Através das trajetórias dos nossos convidados, a gente quer nessa missão pública aqui levar um pouco da vida de cada um, uma forma de espelho, de referência, para que através do nosso bate-papo a gente possa oferecer em você um parâmetro, eventualmente, para você olhar o mundo ao seu redor e, quem sabe, quiçá, fazer uma reprogramação, olhar um pouco a sua história e os seus próprios passos. Marcos Garavini Siffert. Ele nasceu em São Paulo, tem orgulho de ser engenheiro do ITA, falou para a gente antes aqui, muito boa formação, respeitadíssima escola lá em São José dos Campos. Muito obrigado por nos atender. Obrigado a você pelo convite. A primeira pergunta do programa é: qual é a memória afetiva de infância sua? E nesse caso, inevitavelmente, por coincidência, e quem vai nos assistir vai entender, eu vou para 1973. Sim. É uma coincidência, mas é a primeira pergunta do programa. Qual a sua memória afetiva de infância? Você tocou nesse ano, né? Em 1973 eu tive uma experiência marcante que, quando você fala, parece que foi ontem, né? Criou-se uma oportunidade, meu pai criou essa oportunidade para mim, inesquecível, num jogo de futebol, né? Corinthians e Santos, no Morumbi, em São Paulo. Jogava no Santos na época, Pelé, Clodoaldo, Carlos Alberto, e não tão famoso, mas para mim, eu lembro como se fosse o Edu, que era um ponta esquerda, muito bom, também jogava ali. Eu fui mascote do Santos, né, nesse dia, nesse jogo. Você entrou com o timaço do Santos na mão do Pelé. E eu era o único mascote do Santos. No time do Corinthians tinham lá 6, 7, 8 mascotes, né? E no time do Corinthians jogava o Rivelino ainda, né? O Bigode, né, que eles chamavam ele. E no Santos jogavam esses jogadores e o Pelé. Que idade você tinha? Eu tinha 8, 9 anos. Eu sempre fui grande, então nas fotos eu pareço grande, mas eu tinha 8 anos, 9 anos. E a forma como o Pelé me recebeu, eu fui entregue lá por um assessor do meu pai na porta do vestiário. Quem me recebeu na porta do vestiário não foi uma outra pessoa, que não. O Pelé foi me receber na porta do vestiário. Mais ou menos 1h30 antes do início do jogo, ele me recebeu, falou: esse não lembro agora se ele falou, não, mas esse é o menino que vai entrar conosco, vem aqui que eu vou cuidar de você. E ele ficou, eu já entrei uniformizado no vestiário, ele ainda estava colocando todas as coisas lá, as bandagens e tal, e eu fiquei vendo, e ele ficou conversando comigo por quase 1h30, e falando da importância, e eu lembro, né? É importante estudar, é importante se esforçar na escola, é importante você buscar sempre ser um bom aluno. Aquelas preocupações que eu via, depois eu vi várias vezes ele falando isso na mídia, e eu lembrava, poxa vida, ele não fala isso da boca para fora, ele falou isso comigo lá. Eram conceitos que eu já tinha ouvido dezenas de vezes do meu pai, mas eu ouvi o Pelé falando isso lá, né? E foi bacana. E depois, na hora de entrar, ele falou: não, dá a mão para mim aqui. Na hora de entrar correndo lá no gramado, né? No campo. Entrei correndo com ele e ele falou: agora, na hora da foto aqui, que tinha esse negócio na época, né? Tirar foto, né? Fica aqui, vem aqui, Marcos, fica aqui comigo. Ele me pôs na frente dele, assim. O tempo inteiro ele ficou comigo. Ele foi muito carinhoso. Um cara, era uma época diferente. Aí eu falei para ele: eu queria tirar uma foto com o Rivelino. Ele falou: vem aqui. Ele me levou, falou: Rivelino, vem aqui que ele quer tirar uma foto com você. Olha que coisa diferente, né? Olha que memória que você me fez buscar aqui. Eu tirei uma foto, eu, ele e o Rivelino. Imagina se hoje é possível uma coisa dessa. Eu acho que seria um pouco difícil de fazer uma... A relação humana naquela situação do ambiente profissional de disputa, né? De dois rivais no Morumbi. No Morumbi, cheio de gente, né? A torcida lá, o Pelé e o Rivelino e um menininho lá tirando foto, né? Foi muito sensacional. Por que você fez o ITA? Meu pai tinha feito o ITA também, formado ele em 58, né? Eu formei em 86.
Eu não tinha certeza que eu queria ser engenheiro. E num certo momento de dúvida lá, meu pai falou, olha, você está com dúvida, vamos te levar a almoçar lá em São José dos Campos com o Osíris, na Embraer. Teu pai tinha feito ITA? Tinha. E meu pai é amigo do Osíris Silva. E eu fui lá almoçar na Embraer com o Osíris Silva. O Osíris me levou ver a Embraer toda. Na época tinha um avião que não tinha sido lançado ainda, não era o Brasília, era o Xingu. Vendeu pouco dessa unidade, né? Mas era o primeiro avião pressurizado que a Embraer faria. O Osíris, ele não é muito alto, né? Mas aí ele me falou, eu já era alto na época. Ele já gravou aqui com a gente, na mesma cadeira que você. Eu já era alto na época, né? Ele falou, entra aí, Marcos. O Osíris muito bacana, né? Entra aí, Marcos, vê se você consegue ficar em pé nesse avião aí, né? Se você ficar em pé, qualquer um fica em pé. Não é verdade, eu não sou tão alto assim, né? Mas hoje em dia tem gente, é mais comum encontrar gente mais alta. Aí ele olhou e falou, você quase que fica em pé, né, nesse avião. Mas ele foi muito bacana, me mostrou uma série de coisas na Embraer, conversou bastante. Me motivou também nessa questão, tanto que eu optei lá para fazer engenharia aeronáutica, né? E acabei... Não é fácil entrar no ITA, né? Tive que estudar bastante. Mas eu digo que é bem mais difícil sair do ITA do que entrar. Algumas pessoas me perguntam, né? Poxa, como é que você consegue entrar no ITA? Eu digo, olha, até posso explicar um caminho para entrar. Eu sei que pode ser profundamente básico, mas para entrar no ITA tem que ser muito bom de matemática? Olha, um cara ruim de matemática consegue sobreviver no ITA? Não consegue nem entrar, muito menos sobreviver. Mas ali um parâmetro importante é disciplina e esforço. Também a história de eu não vou me esforçar, basta ser... Esse cara é muito inteligente, ele vai entrar e vai se formar lá? Não vai nem entrar nem se formar. Ele não basta... Tem que se esforçar. A maratona interna é tão severa, no sentido de alta competição de conhecimento, quanto... E lá dentro também. A porta de entrada. É muito intenso. A vida lá dentro é muito intensa, no aspecto de estudo. Você aplicou o que você utilizou no ITA depois, ou ele serviu de suporte aqui, como nos nossos recortes, ao longo da tua trajetória? Eu digo que lá foi um celeiro de sinapses para mim. Ali criou um grande volume de sinapses, mas como engenheiro aeronáutico, muito pouco para toda a minha capacidade de projetar aviões ou elementos que voam, né? Helicópteros, aviões, mísseis, e suas subestruturas, né? Depois que eu saí de lá, eu não fiz isso, né? Eu fui para outra linha, né? Mas para aplicar isso na questão do que a gente chama genericamente de venda, que é um mundo fantástico aí da área de tecnologias e corporações de estruturas, tanto de telecomunicação quanto de comunicação ou outras variantes aqui da tecnologia, a gente repassou para quem está nos acompanhando um briefing rápido seu antes, você deve ter utilizado várias dessas sinapses aí. Sim, claro. Né? De enxergar um modelo de negócio e a partir do conhecimento elaborar uma alternativa, um projeto, um caminho. A força que uma das grandes forças que me conduziu a alguns dos sucessos aí, né? Ou me empurrou para mais longe de vários dos fracassos potenciais aí do caminho, foi a lógica. E as sinapses construídas lá durante os estudos, né, da engenharia e depois no MBA lá, que eu tive a oportunidade de fazer nos Estados Unidos também, que foi muito forte, foi a capacidade de elaboração de lógica. Eu vou tentar fazer raciocínios com você atemporais. Desculpa se eu for e voltar no tempo, que é quase uma forma de boa provocação positiva aqui do próprio espírito do Câmara Livre. Quando você fala em lógica, com a tua formação do ITA, a gente já apresentou aqui, naturalmente, uma
uma grade de conhecimentos que é conhecida de boa parte do público aqui com quem a gente conversa. Aí você vai para o mundo que dizem que não tem lógica da comunicação, por exemplo, do jornalismo, e você vê outros elementos. Você fala, poxa, peraí, não tem lógica para mim, usando uma frase muito simplista aqui, você utilizar a leitura muito mais cara de uma plataforma de comunicação chamada jornal impresso, por exemplo, com tinta, estrutura, transporte, logística, e na televisão, em boa parte também, que tem um custo muito caro, que é o meio que a gente está fazendo aqui. Se você tem um elemento do outro lado com um custo exponencialmente muito mais baixo, para fazer chegar a mesma coisa, que é o produto, a matéria-prima e informação. Tem lógica isso para você? Tem, quando você busca o parâmetro eficiência, né? Tem que se buscar aí um coeficiente de eficiência, né? Para encostar numa quantidade com qual grau de retorno. Tem que se buscar aí índices de eficiência, né, para justificar um ou outro meio. Talvez por um meio é caro fazer por um determinado meio, impresso, papel, logística de entrega, etc., versus um meio eletrônico, sim, mas com que qualificação da pessoa que vai receber, com que quantidade, com que repetição, com que... Busca-se parâmetros vários aqui para identificar índice de eficiência, e aqui se encontra uma justificativa ou não, versus os mesmos parâmetros aplicados nesse outro meio, para se comparar. Lógico que a gente nem pretendo aqui na boa provocação fazer esgotamento disso, que isso dava um bate-papo só inteiro, né, dessa plataforma de negócios. No outro componente, onde a gente vai fazer de novo a partir daqui para trás deste recorte, que a comunicação, além de todos esses fatores, ela tem uma pulverização mercadológica, né, das outras frentes, das TVs, das assinaturas a cabo, das próprias plataformas de sites de internet, onde vários veículos, a gente vai chegar num pedaço que você conversou com o mundo lá fora, os caras lá estão perdidos, eles não sabem o que fazem com esse mundo novo. Quando há 20 anos eu discuti na internet e no jornal impresso, quando eu passei 27 anos, para usar aqui um pouco de experiência robô lateral, né, me perguntavam o seguinte, olha, o jornal vai acabar. E eu dizia na redação, não é o jornal que vai acabar. Não existe como você falar de uma sociedade sem consumo de informação na minha cabeça. Você pode falar do modelo tecnológico, você pode trocar o papel pela linguagem binária, o meio de transmissão, mas esse modelo vai ter que chegar em alguém. Sim. Agora, hoje está pulverizada a publicidade, por exemplo, numa plataforma que você conheceu lá atrás, entre outras da sua experiência. A rádio vai acabar? Você também deve ter ouvido isso. Pô? A rádio tem uma especial aí que se reinventou e está puxando outras, né? Ou também, por outra forma, falando um pouquinho só de rádio, se não se reinventa por uma forma superior de mudança de maneira de entrega, se reinventa na forma de custos, baixa custo, se mantém na forma de entrega, mas muda na forma de custo, continua como um negócio viável. Não é tão eficiente porque não muda a forma de entrega, mas vira um negócio eficiente ou mantém a eficiência porque reduz custo por implementação de tecnologia na operação e continua como uma coisa viável. Continua sendo uma coisa viável pelo Brasil afora, aí, desejada por um monte de gente ter rádio, porque tem um custo baixíssimo por uma tecnologia que se coloca lá. Você vai numa rádio, tem 2 funcionários lá operando uma rádio 24 horas por dia, por uma tecnologia barata que se coloca lá, né? Uma emissão barata, paga uma licença, pronto, coloca uma operação de rádio funcionando. E é bonito, politicamente dizer que tem uma rádio, vira até um brand, né, para o cara ter uma rádio. Além do status, chega, lógico, de forma imediatista, rápido nas pessoas, com uma qualidade. Tem uma rádio, mas pouco eficiente porque não incorporou uma mudança de plano de negócio, como uma outra que a gente poderia falar aqui, né?
eu já tive a oportunidade, eu sempre coloco assim, tive a oportunidade de ser diretor dessa outra aqui, lá no Paraná, de 4 dessas, lá em algumas cidades no Paraná. Participei um pouco do processo de mudança lá, mas infelizmente não estou nessas rádios agora, participando desse momento de ápice agora da mudança, onde ela está até virando, diz que está virando até TV, né? E está mesmo, né? Porque entrou no YouTube, né? Sim. Invadiu a internet, né? É um espetáculo que essa rádio está fazendo, né? O dono dela, conheço o cara, é um outstanding, o cara é um espetáculo mesmo. Tem todo o mérito pelo que está fazendo. Não é fácil seguir o que esse cara está fazendo, porque ele é um outstanding, uma pessoa fora do normal mesmo. Mas os negócios têm que se reinventar. Quer continuar mantendo o mesmo caminho? Tá bom. Atua na parte de baixo, como eu comentei aqui da rádio. Usa a tecnologia para baixar seus custos, mas vai acabar tendo roubo, né? Algum substituto vai pegar seu queijo aqui. É muito simplista para você, e eu fico provocado aqui naturalmente a entender um pouco dessa longa experiência sua, de que nesse meio tem a questão tecnológica, desses ajustes de reinvenção, né, de mecanismos para tratar um modelo de negócio que lida com a matéria-prima chamada informação, né? E aqui, se eu quiser qualificar mais ainda e trazer para a notícia, que é um campo mais elaborado do ponto de vista profissional, falando, não do amadorismo do dia a dia. E, por outro lado, um país lá fora, a sociedade que a gente vive lá na rua, numa padaria que a gente vai e tal, com a rede chamada internet fazendo até um contrajogo desse sentido. O que eu estou querendo te perguntar é se na sua cabeça cabe o modelo tecnológico aqui, de que notícia, do ponto de vista executivo, na cabeça desses caras, dos grandes do setor, notícia é uma matéria-prima que vale muito dinheiro? Eu podia agora fazer um jogo ao contrário, né? De falar, puxa vida, a sua profissão está em questionamento agora. Profundamente. Né? O que está difícil hoje em dia é gente boa como você, é encontrar bons profissionais como você. Está raro encontrar boas fontes. E não vou nominar nada aqui, sim, mas é muito difícil encontrar boas fontes. Mas aí tem uma oportunidade, então. Tem oportunidade, mas existe uma contaminação de tamanha ordem que eu não sei por que banho tem que passar essas pessoas, né? Se não tem que tipo de coisa tem que acontecer com essas pessoas e quanto tempo vai demorar para liberar a mente dessas pessoas para que elas possam voltar a poder serem boas novamente, porque está muito difícil, e nesse ângulo de oportunidade aqui, alguns estão pegando sim, né? A gente pegar os jornais. Olha, tem 2, 3 aí que estão surfando em âmbito nacional. Em âmbitos regionais, alguns estão surfando também. Estão percebendo que, opa, deixa esses outros no mais do mesmo, né? Que eles vão ver onde é que eles vão terminar. Vão bater numa parede dura aí, numa muralha da China. Dali não vão passar e vão sucumbir. E nós vamos aproveitar esse espaço de oportunidade. Nas TVs eu não tenho visto isso. Não tenho visto. Tenho visto o meio sendo usado por alguns que estão vendo oportunidade, estão ocupando espaço e empurrando os que estão usando mais do mesmo para o limbo. Os níveis de audiência que eu acabo acompanhando por questões aí do passado, ter trabalhado no setor, os níveis de audiência estão, eu não sei como não servem de grito para essas empresas, como, olha, o que mais que vocês precisam? Que não os níveis de audiência são gráficos que gritam por si só. Despencando. Gritam por si só. E se você entrar na qualificação, não só no aspecto numérico da audiência, mas na qualificação, então, pelo amor de Deus,
E aí, rapidamente, os volumes de investimento que as empresas colocam em termos de publicidade ali dentro. Deixa eu voltar para a tua trajetória lá, fazer outro recorte. Você contou, à medida que você estava contando para a gente aqui das suas experiências profissionais, você sai do ITA, vai para uma formação com todas as sinapses que você usou aí do simbolismo, que são profundas na tua vida profissional. Aí você entra no mercado de vendas em várias oportunidades. Num determinado momento, entre todas, você estava contando de uma passagem aqui que me veio de falar, olha, eu estava bem numa empresa de tecnologia e tinha uma grande, aqui não pode falar nome, não tem problema nenhum, da IBM, e aí o meu tesão profissional era falar, puxa vida, agora eu vou fazer lá o que a HP não quis fazer aqui, por exemplo. E no meio do caminho, o que me veio à cabeça, o que você estava falando, é se para você os desafios te alimentavam o tempo inteiro. Você falou, não, agora eu vou parar, vou para os Estados Unidos fazer MBA. Depois voltou, aí estava numa outra boa, numa outra empresa, aí apareceu um cara do Paraná e falou, sai daí, vem para cá para fazer outra coisa. No mercado de trabalho hoje, se você falar isso para a moçada, se eu também estou sendo simplista aqui, no nosso bate-papo, acho que você vai conseguir entender o que eu estou querendo dizer, as pessoas que não têm medo de trocar de mesa. Porque tem que entender uma diferença entre emprego e empregabilidade. Na hora que a gente olha onde é o melhor investimento, às vezes as pessoas me perguntam assim, onde é um bom investimento? Imóvel é um bom investimento? Ações é um bom investimento? Tem alguns imóveis, é bom investimento, é um bom investimento. Agora, talvez um dos melhores investimentos, talvez não, eu digo, o melhor investimento que existe é estudo, é o bom estudo. Eu vou fazer 7 faculdades, meia boca, se você vai perder tempo e dinheiro. Estude, dedique-se ao estudo. Vai voltar amanhã o retorno? Vai voltar em 1 ano o retorno? Não vai voltar em 1 ano o retorno. Vai demorar um pouco mais, vai demorar mais, mas é um retorno, mas é garantido. Faça um bom planejamento de estudo, estude numa boa universidade. Vou fazer uma universidade mais ou menos. Não vai. Você vai perder seu tempo e o seu dinheiro. Talvez você perca até sua paciência e não termine aquela faculdade. Ainda assim, muito importante o que você está falando, você tinha esse portfólio de conhecimento, você estava no meio da trajetória, fazendo complementos ou não, que faziam sentido, e mesmo depois dessa fase, lógico que a ideia de universidade de conhecimento é que ele não acaba em si, nem no hoje, nem no amanhã, mas você fala, puxa, eu vou sair daqui e trocar de A para Z, porque você foi atrás de outros sentidos de empregabilidade para você. Aí é aquela questão dos desafios, né? Eu sempre procurei desafios, mas não desafios... Sempre desafios que pareciam, eram desafios, mas eram atingíveis. E acabaram que deram certo. Sim. Né? Todos tinham um grau de esforço muito grande. Né? As pessoas me perguntam, né? Mas como é que você conseguiu? Eu falei, olha, é impressionante, quanto mais cedo eu acordava, mais eu trabalhava, mais tarde eu dormia, mais sorte eu tinha, era uma coisa impressionante, como a correlação dessas coisas era correlação 1 em matemática a gente fala, né? Mais trabalhava, mais cedo acordava, mais mais voos eu pegava, mais sorte eu tinha, era uma coisa incrível. Né? Que sorte você tinha? Era uma sorte desgraçada mesmo. Né? Por causa disso. Né? Porque teve uma época, né? O aeroporto de Congonhas, que minha base na época era São Paulo capital, hoje tem um estacionamento lá, onde na época o estacionamento não tinha aquele prédio de estacionamento lá. Meu carro ficava parado lá, mas no porta-mala ficava uma mala. Eu pegava e ia atender um estado, não me lembro, acho que era, sei lá, Minas Gerais, eu cobria. Eu ia para Minas, cobria lá Belo Horizonte, Uberlândia, sei lá, as maiores cidades lá. Voltava, punha uma mala no porta-mala, pegava outra e ia para o Paraná. Eu cobria o outro estado também. E depois, na sexta-feira, voltava, pegava o carro e ia para fim de semana, ficava em São Paulo. Era assim minha vida.
Era ruim? Não. Era bom? Não também. Era o quê? Era assim. E aí me perguntam, e quantos voos você perdeu na sua vida? Eu não perdi nenhum. Mas você nunca se atrasou? Eu atrasei, assim, nunca deu nada errado. Deu errado uma vez, quando eu ia para Curitiba, uma reunião marcada lá, 10 da manhã, fui pegar o voo, não deu, não tinha teto lá em Curitiba. O que eu fiz? Eu fui de carro. E o que aconteceu? Eu cheguei 1 hora atrasado na reunião lá em Curitiba e pedi desculpa, porque eu cheguei atrasado porque não tinha teto em Curitiba, eu tive que ir de carro. E foi bom? Não. Foi ruim? Também não. É assim. E eu vejo hoje em dia as pessoas reclamando, as coisas. Porque sabe? Eu quando às vezes eu dou palestra, eu dou aula, né? Eu falo para as pessoas, olha, pega uma página em branco, passa uma linha no meio, né? Escreve de um lado, por que não fiz? E no outro lado como vou fazer? Do lado de cá, por que não fiz? Você pode escrever um monte de coisa. Não fiz porque choveu, porque o salário era baixo, porque o ar-condicionado não funcionava, porque meu chefe era chato, porque o não sei o quê, porque o político da vez era burro, porque não sei o quê. Pode colocar qualquer coisa. Mas não vai mudar, não vai fazer, não vai fazer. E como eu vou fazer? Aí o que é legal? Aqui é legal. Aqui é o bacana. Como eu vou fazer? Eu vou acordar mais cedo, eu vou emagrecer, eu vou não sei o quê, eu vou ser mais inteligente que meu chefe, inclusive eu vou roubar o lugar dele. Roubar no bom sentido, né? Não roubar no sentido... a palavra roubar é pejorativa, mas como eu trabalho desse lado da página, trabalha do lado direito da página, esquece o lado esquerdo, deixa o lado esquerdo é dos perdedores. Trabalha do lado direito da página, né? Fica a sua vida inteira trabalhando do lado direito da página. Porque você vai ver como é bacana trabalhar do lado direito. É o lado dos aplicadores e não dos devedores de banco. Sabe? É aquele que o banco detesta você, porque você só aplica lá, você nunca deve para ele, né? Sim. Então, qual é o melhor cliente do banco? É o que deve, é o que deve. O melhor cliente do banco, o banco fala assim, eu sou um cliente bacana do banco, né? Eles me detestam porque eu nunca devo para eles. Então eu só fico querendo taxas boas lá. Eu nunca devo para eles, me detestam. Então trabalha desse lado da página. É isso que eu recomendo, né? Você trabalhou na área de tecnologias, aí, de softwares de mercado, de produtos, de gestão, de vendas, de mais de uma frente. A gente falou aqui da simbologia de IBM e HP. Depois você contou para a gente que foi na área de telecomunicações, que é um outro segmento, né? E depois foi para a Gazeta do Povo do Paraná. Foi. Já é muito mais específico o modelo de negócio. Com muito orgulho, com muito orgulho. Por que a história da Gazeta do Povo é diferente desses outros que a gente está comentando hoje, os poucos que estão sobreviventes aí? Eu tenho orgulho de ter trabalhado na Gazeta do Povo, né? Pela ética que tem aquele veículo, né? Que hoje, inclusive, está ocupando espaço deixado por outros jornais que, infelizmente, não têm esse mesmo valor, né? Trabalhei lá há alguns anos. Eu acho que um grande valor aqui, um fator crítico de sucesso que tem a Gazeta do Povo é a capacidade de reinvenção. É o não medo de inovar. E acho que a perda do medo de inovar, que a Gazeta do Povo teve, acho que comentei com você aqui na prévia, Itamera, eu trouxe nas 2 vezes que eu tive a oportunidade de ir lá nas reuniões internacionais dos grandes jornais mundiais, eu trouxe isso para os donos da Gazeta, para a Ana Amélia e para o Guilherme, eu trouxe para eles a certeza, dizendo aqui, olha, não tem receita pronta para o futuro dos jornais. Os europeus lá, os grandes jornais europeus, estão mais perdidos
do que qualquer coisa. Eles não sabem, eles estão... Na época eles não sabiam qual era o caminho. Tá? Não sabiam nada de nada. Estavam rodando em torno como um peão. Não sabiam nada. Não esperem vir alguém da Europa ou dos Estados Unidos, do mundo, vamos dizer, ocidental civilizado, mais evoluído, algum insight, alguma orientação, alguma dica. Não virá. Mas que peso tem a Ana ter vocação? Entender o que é então, insumo chamado informação. Essas duas coisas. Então, aconteceu. Essa paulada, essa notícia difícil que eu trouxe para eles, essa verdade que eu trouxe para eles, quer dizer, esse executivo que eles tinham, que era eu, que dizia para eles a verdade, a importância de ter um executivo na empresa que, em alto nível, que fale a verdade, que é difícil as empresas, às vezes, quererem alguém assim, né? É bastante comum na minha vida executiva, encontrei muitos executivos que falavam o que os donos queriam ouvir, não a verdade que existia, né, infelizmente. Isso mais fácil falar o que não gera conflito ou exige ressignificação. No meu perfil, eu sempre dei a minha opinião, obviamente com todo o respeito do mundo, mas a minha opinião sempre estava certa? Claro que não. Muitas vezes eu estava equivocado, mas várias vezes, a maioria das vezes, eu tinha uma contribuição a dar para o todo, com as minhas ideias. E, às vezes não absolutamente correta, mas quase sempre ajudando a encontrar o mais correto. Mas essa visão de, olha, o caminho não está definido, não existe um caminho novo definido para os jornais. E há necessidade absoluta de inovação. Então, criou-se ali a obrigação de ter a coragem de inovar. E aí vem o ponto que você colocou agora, Itabena, a vocação que a Ana Amélia e o Guilherme, eu gosto de colocar assim, até provocando um pouco o Guilherme, né? Eu sou muito amigo dos dois, tive a sorte, o prazer de trabalhar com eles. A Ana Amélia, uma vocação espetacular para atacar essa novidade, esse desconhecido dos jornais, e a criação que eles fizeram na Gazeta do Povo, que está se transformando a cada dia numa fonte espetacular de informação para o Brasil, né? Ocupando espaço em âmbito nacional, que dois outros grandes jornais que... não vou citar o nome aqui, mas obviamente fica implícito, né? Lá de São Paulo, capital, sempre tiveram e estão deixando de ter. O modelo americano de notícias, certa dose, muito mais dose do que a nossa aqui, quando você abre o site, você tem a cor da cara editorial, né, explícita. No Brasil, esse é um modelo de criar ou lidar com a informação ainda não consolidado, né? Recentemente, mas é muito mais bebê do que a nossa redemocratização, que ainda é um menino, né, na fase política de amadurecimento, que demora muito nas sociedades. Você tem aí algumas tendências, mas o público médio, que ainda baixa a leitura per capita nacional, ela tem essa ideia de que o jornal A tem esta linha e o jornal B tem outra linha, ou que esta rede tem isso de televisão e a outra. O modelo americano, eu quero dizer que ele já é muito mais sustentado, isso consolidado. Estou falando aqui olhando para a Gazeta do Povo. E aí você precisa de perfis de profissionais e de executivos que tenham isso também entre o seu, né, currículo, essa ideia de que o negócio funciona assim, né? Porque informação, notícia é um negócio muito movediço. Mas eu entendo que, eu concordo com você e entendo que uma coisa é a linha editorial e outra coisa é o excesso de politização. Permitir que a politização contamine a linha editorial, aí há uma mistura, há um erro. São duas coisas distintas. Deixa isso aqui de um lado. Tem uma linha editorial que é muito maior o aspecto editorial do que o aspecto político.
Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa é uma frase meio boba, mas que se aplica absolutamente nesse aspecto aqui. Política é uma coisa pequena quando comparada com o aspecto editorial, é muito maior o aspecto jornalístico, é muito mais nobre o aspecto jornalístico do que essa coisa pequena que é a questão política, sabe? Isso é passageiro, isso é transitório, e é bom que seja transitório, alternante, é bom que assim seja. Estou falando de valores do lado do cara. É muito maior isso aqui. Isso é muito mais, não é nem é perene, mas é muito mais longe, é muito mais forte isso aqui, muito mais importante do que o aspecto político. Isso aqui houve uma confusão, foi criada uma confusão, em parte pelos grandes veículos que andaram reinando de braçada aqui no Brasil nas últimas, vamos dizer, décadas. E o nosso modelo, né? Que você acompanhou em boa parte aqui da experiência, que a política contaminando de novo aqui, nosso próprio modelo de concessão de rádio e televisão está amarrado em uma concessão pública. E aí você tem todas as interjeições de distribuição disso em nível nacional que ainda estão tentando entender para mudar isso. Mas isso é uma infelicidade. E eu tenho uma teoria assim, Itabaré, incrível como isso dá certo, que é assim, absurdos não se sustentam. E isso aqui é um absurdo. Isso não se sustentará. Absurdos não se sustentam. Isso não vai se sustentar. Essa mistura, ela vai se separar. Você misturou água e óleo, num primeiro momento ele fica misturado, mas dali a pouco ele se separa. Isso aqui é uma mistura errada. Não vai dar certo, não vai se sustentar. Esse é um absurdo, é um equívoco. Vai se separar. Tá? Tenho certeza disso aí. Eu tenho convicção disso. Quando você olha para a tua experiência profissional nessas questões, todas, você enxerga muito mais o Marcos, que foi lá para entender o conhecimento seu de informação, da questão lógica e de todo o conteúdo especializado aqui, para entender o modelo de negócios e ver como isso se tornava viável do ponto de vista econômico. Ou seja, você pegou algumas terras arrasadas no meio do caminho e para chamar e falou, precisa acertar essa história aqui. Eu estou falando de novo, voltando para a palavra desafio, né? Você foi convidado várias vezes para enfrentar esse tipo de situação. Eu só peguei terra arrasada. Os nomes das empresas para as quais eu fui são sempre nomes bonitos. Principalmente os primeiros lá. Né? Eu trabalhei em empresas americanas, 5, 6, 11, 14 anos no início. Né? Os 14 primeiros anos foram empresas americanas. Meus chefes ficavam, em algumas delas, ficavam fora do Brasil. Então, teve uma época lá que eu ia 4, 5, 6 vezes para os Estados Unidos por ano. Né? Eu fiz milhagem na Panam, pô. Tinha milhagem da Panam. Quando eu ganhei as milhas da Panam, faliu a Panam, pô. Foi um negócio impressionante. Eu até ganhei uma passagem de graça, mudou lá, não sei o que eles me deram de graça, mas eu não pude usar, porque faliu a Panam. Mas a despeito de serem empresas com nomes assim, né, eram bagunças, né? A AT&T lá, a Lucent, né? As propostas que eu montava lá na época eram propostas gigantescas, com Excel. Você fala, mas como pode? Às vezes tinha que mudar um componente, né? Como eu comentei com você, a gente lá na mesa de compras em Madrid, lá com a Telefônica, eles pediam para mudar um componente, isso impactava em um monte de coisas, não é assim, muda aqui, pum, muda um monte de coisa. Tinha que fazer manualmente, não tinha um sistema de mudança automático, né? Era uma bagunça.
Tinha uma necessidade de humanware, né? Que não é software nem hardware, é humanware, era o ser humano mesmo que tinha que entrar lá no processo para mudar. Suscetível a um monte de erros, né? Então você fala, pô, AT&T, Bell Labs, né? Os laboratórios da AT&T ficavam lá em New Jersey, lá do lado de Nova York, lá. Eu fui conhecer lá, uma coisa espetacular, né? Um monte de prêmios Nobel que saíram daqueles laboratórios lá. Quando eu fui para essa empresa, eu falei, nossa, deve ter sistemas espetaculares aqui. Planilhas Excel para fazer propostas. Eu falei, meu Deus, não pode ser verdade. É verdade, pô. Eu acabei organizando um pouco lá, humildemente, fazendo uma organização ali. Em 6 meses eu entrei como diretor, virei vice-presidente. Mas por quê? Porque eu fiz uma organizaçãozinha lá. De novo, assim, em vez de eu ficar preso do lado esquerdo da página, que porcaria, que bagunça que é essa empresa, a despeito de ter Bell Labs, prêmios Nobel. Eu não quero nem saber, deixa eu arrumar isso aqui, porque é uma bagunça, eu quero andar para frente. De diretor, virei vice-presidente em 6 meses da empresa. Presa a esse conceito de deixa eu fazer acontecer, né? E nas outras 2 empresas, na IBM também, o início foi uma bagunça ali. A gente montou a unidade de negócio no Brasil, né? Daquela linha de produtos, né? Na HP também era tudo uma bagunça. Nas empresas nacionais que depois eu fui trabalhar, quando eu saí das empresas americanas, eu fui para a empresa nacional, meus amigos comentavam, mas você é louco de sair de empresas americanas e trabalhar em empresas nacionais. Está embutido no nosso comentário anterior aqui, que é implícito. Eu falei, mas pior não pode ser, né? E pior não era mesmo, era a mesma bagunça. A mesma bagunça. Né? Eu não sei se eu comentei com você, eu trabalhei na Algar Telecom, né? Fui vice-presidente da Algar Telecom, a sede lá em Uberlândia, mas a minha unidade ficava em São Paulo, a minha sede lá. Eu fui fazer a expansão para Curitiba, eu fui olhando lá, falei, escuta, aí fui lá para o Dr. Luiz, que é o dono, né? Lá em Uberlândia, e o Luiz Alexandre, que é o filho dele. Eu falei, escuta, vocês têm uma rede em Curitiba. O Luiz Alexandre, tem não, Marcos. Tem sim, cara. Vocês compraram aqui, não sei. Eles não sabiam. Quer dizer, é fácil expandir, é só ligar aqui, não sei o quê. Aí montamos uma filial lá para eles em Curitiba. E o Dr. Luiz fica grato comigo até hoje. Marcos, foi por causa do Marcos que a gente criou essa regional em Curitiba, que depois expandiu para o sul do Brasil inteiro, porque fez esse hub lá em Curitiba. Eu falei, mas vocês tinham uma rede lá, vocês nem sabiam que tinha uma rede enterrada lá no centro de Curitiba. A gente esqueceu, falei, mas que bagunça é essa? Quer dizer, só queria nominar, mas assim, não é só nessa. Quer dizer, sim. Para ter ideia como o mundo de negócios aí acaba sendo fora da dimensão do dia a dia. Aqui. Em cada empresa tem situações folclóricas assim que a gente conta e dá risada, né? Dá risada. Quando eu vejo assim licitação folclórica, enfim, apenas que me veio a memória aqui de gatilho, né? Eu lembro ao ler o livro sobre o Eike Batista. Como ele criou um mundo fantasioso, gigantesco. E convenceu muita gente. No mundo corporativo de alto nível. Convenceu a Luma lá, convenceu gente corporativa de alto nível e em valores impressionantes. De fundos gigantescos. Só apresentações, só PowerPoint. Deu problema ontem lá, né? Parece que vai recorrer, né? Mas deu um problema de R$100 mil lá para o Dallagnol ontem. Mas coisas malucas que acontecem, né? Mas ainda é passível de recorrer. Mas só no PowerPoint ele conseguiu levantar. Dá para entender isso? Não. Então,
É incrível esse negócio aí. Mas sempre, em vez de ficar preso do lado, puxa, olha que bagunça, olha que confusão, não dá para fazer nada, é um mar de oportunidades. Vamos usar sinapses, vamos usar os conhecimentos, vamos usar a energia, a vontade de fazer e por um lado, e olha quantas oportunidades tem do outro lado, esses clientes tudo perdido aí, cheio de também com suas bagunças, suas desorganizações, e criar soluções, criar organizações, criar vínculos, né? Marcos Garavini Siffert. Para fazer uma menção aqui, importante do ponto de vista genealógico, histórico, você tem os dois sobrenomes da família vindo como egressos da guerra, do pós-guerra. Os efeitos da crise. Na primeira grande guerra, né? A Garavini é italiano, né? Morrendo de fome lá no norte da Itália. Entre morrer de fome e vir trabalhar como quase escravo aqui no Brasil. Pouca gente entende isso, né? Mas os italianos que vieram aqui para o Brasil vieram porque estavam morrendo de fome lá, em 1920. E vieram entre morrer de fome e vir trabalhar como quase escravo a troco de comida, que a opção 2 era melhor, fizeram isso. No interior, vieram para o interior de Minas. E os Siffert era na Alsácia e Lorena, perto um pouquinho ali da Suíça, também, mas ali na França. Que é franco-suíço aqui. Franco-suíço. Mas também, expulsos pela guerra, vieram para cá. Entre morrer lá... Minas também? Vieram para o mesmo lugar ali de Minas, perto de Ouro Preto. Ponte Nova chama a cidade. Ponte Nova. Vieram para lá. E ali... É engraçado porque meus dois avós, né? Avós, eram amigos de jogar bola, na mesma cidade aí, amigos de jogar bola na rua, nessa cidade. E apresentaram os filhos, meu pai e minha mãe, depois. E aí a história andou, né? Escreveu. Mas é isso. Marcos Garavini Siffert, muito obrigado por fazer esses recortes conosco aqui. Eu fui tentando patrulhar esse desafio gigantesco de fazer esses recortes, como é o Câmara Livre. E se eu não deixei você falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Não, imagina, falei um monte de coisa aqui. Contei um monte de coisas interessantes aqui. Espero ter contribuído com o seu programa. Agradeço a oportunidade aí de estar aqui, né? Prazer te conhecer aqui. Sucesso no seu programa aqui. Muito obrigado. Eu guardei uma frase aqui do Marco, além da questão das experiências, das sinapses que a vida o trouxe até aqui, que os absurdos nunca se sustentam. Até o nosso próximo Câmara Livre.